E aí galera, tudo bem com vocês? Otávio aqui na área de novo. Bom, eu sei que muitas pessoas me perguntam: Ah, Otávio, cadê os vídeos? Parou de gravar os vídeos? Eu sempre falo: Ah, é falta de tempo, tô trabalhando muito, mas um dia eu volto. Aqui estou eu. Esse vídeo vai ser sobre o álbum da Copa de 2022. Nele eu vou estar falando sobre os jogadores e revelações de cada time que disputou na Copa. Então bora lá? Bom, esse daqui é o time do Catar, que foi o país, né, sede da Copa do Mundo de 2022. Nele eu vou mostrar o jogador que foi revelação. Para mim foi esse lateral Roman Ahmed e o meio de campo Tarek Salman. Agora a gente vai pro próximo time. Equador, uma das seleções fortes que foi do grupo do Catar durante a Copa do Mundo. O jogador revelação foi Jeremy Sarmiento e o Alan Franco, que jogou no time do Atlético Mineiro. Próxima seleção, Senegal. Bom, o jogador de destaque e revelação foi Edouard Mendy, que é o goleiro. E o outro jogador é Pape Gueye. Outra seleção que disputou é Holanda, time forte e conhecido como Laranja Mecânica. Bom, jogador revelação foi Madis Delight e o Virgil van Dijk. Próxima seleção, Inglaterra. Jogador revelação pelo time deles foram John Stones e o Jude Bellingham. Atualmente ele está sendo muito disputado no time que ele joga e ele está prestes a ser vendido para o outro time da Europa. Próxima seleção, Irã. Jogador revelação durante a Copa foi Mehdi
Taremi, um dos atacantes artilheiro pelo time deles. E o outro jogador de destaque foi o Ali Chorizadeh. Outra seleção era mesmo Estados Unidos da América. Bom, jogadores de destaque pelos Estados Unidos foi Walker Zimmerman e o principal jogadores Christian Pulisic. Ela, uma das seleções da Europa, né? País de Gales. Jogadores, revelações. Foi o Chris Mepan e o Ben Davies. Ela, a principal seleção campeã da Copa de 2022. Argentina, time do Lionel Messi. Jogadores, revelações, foi o Julián Álvares e o Giovanni Lo Celso. Arábia Saudita, outro time alviverde durante a Copa do Mundo. Jogador destaque foi Sanem Al-Daizari e Hatem Bahri. Outra seleção alviverde, México. Jogador revelação foi Irving Lozano e Edson Álvares. Seleção da Bolônia, outro time da Europa. Jogadores revelações durante a Copa foi Karol Swiderski e o outro jogador foi Jakub Moder. Ela, seleção da França,
que foi campeão da Copa de 2018 na Copa da Rússia. Jogador de destaque durante a Copa de 2022 foi Benjamin Pavard e o atacante Christopher Nkunku. Hoje em dia ele joga no time da Europa, está sendo disputado pelos outros times para serem contratados. Não é à toa que ele é um dos atacantes revelações do time francês. Outro time, amarelinha, Austrália, jogadores revelações, na minha opinião, foi James Jekyll e R. Soutar. Ela, seleção da Dinamarca. Jogadores revelações: Andreas Christensen e Mikkel Damsgaard. Outra seleção, Tunísia. Jogadores revelações foi Wabi Kaziri. Outro jogador destaque pela seleção da Tunísia foi Naim Sliti. Ela, seleção da Espanha, uma das seleções candidata a ganhar a Copa de 2022. Só que, infelizmente, eles não conseguiram o objetivo de chegar à final e disputar com a Argentina. Mas, quem sabe na próxima eles não consigam ir na final. Jogadores, destaque, né? Foi o goleiro Unai Simão e o outro jogador destaque foi o Aymeric Laporte. E o outro dois jogadores, eu optei por fazer por mais jogadores da seleção da Espanha, porque teve muitos jogadores jovens e promissores, que são eles, o Gavi e o Pedri. Outra seleção, Costa Rica. Jogadores de destaque foi Gerson Torres e o Joel Campbell. Ela, a seleção poderosíssima
Alemanha. Jogadores destaque, na minha opinião, foi Leon Goretzka e o Niklas Süle. Outra seleção, Japão. Jogadores destaque na Copa de 2022 pelo Japão foi Ao Tanaka e o Yuto Nagatomo. Outra seleção, a Bélgica, que deu muito trabalho durante a Copa de 2018, na Copa da Rússia, que acabou eliminando o Brasil por 2-1. Jogadores, revelação, na minha opinião, foi Charles de Ketelaere e o Tokan Hazard. Outra seleção que jogou bem, na minha opinião, durante a Copa de 2022 foi Canadá. Jogadores destaque foi Alistair Johnston e o Stephen Eustáquio. Outra seleção, o time que ficou em terceiro lugar e deu muito trabalho para os times durante a fase finais, Marrocos. Jogadores revelação foi o lateral Achraf Hakimi. Nome estranho, mas eu tentei falar. Outro jogador destaque pelo Marrocos foi Munir. Outra seleção forte, Croácia. Jogadores revelações, na minha opinião, foi Andrés Kramaric. Outro jogador destaque foi Mario Pasalic. A nossa seleção Brasil. O time foi muito bom durante a Copa de 2022, só que infelizmente houve um equívoco durante a eliminação. Para mim, jogadores revelações foi Rafinha e Antony. O que esse jogador jogou durante pela seleção brasileira foi um jogo de videogame. Outra seleção que deu muito trabalho pela seleção brasileira foi a Sérvia. Jogadores revelações durante a Copa foi
o jogador Dusan Vlahovic e o Aleksandar Mitrovic. Outra seleção, Suíça, jogadores, revelações que jogou pela seleção foi Brel embolou, porque embolou tudo. Outro jogador de destaque foi o Granit Xhaka. Seleção Camarões, jogadores de destaque: o goleiro André Onana, que está em outro time da Europa, que está sendo disputado para ser contratado por outros times. Outro jogador de destaque foi Vicente Aboubakar, jogador experiente, mas para mim foi grande jogador que atuou pela seleção de Camarões. Ela, seleção de Portugal, jogadores de destaque foi Nuno Mendes e Rubem Dias. Seleção de Gana, jogadores, revelações, na minha opinião, foi Daniel Amartey e o André Agnelli. Outra seleção, Uruguai, jogadores de destaque, na minha opinião, foi Ronald Araújo, atualmente joga no time do Barcelona. Outro jogador que foi destaque e revelação foi Matias Vinha, que jogou no time do Palmeiras e recentemente trocou de time. Seleção da Coreia, jogadores, revelações, na minha opinião, foi o Jin Soo Kim e o Yong Gyo-gin. Esses nomes são muito difíceis de falar por eles serem da Coreia. Bom, galera, por hoje o vídeo foi só. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se gostou, compartilha e deixa seu like. E até mais. Tchau, obrigado!